eu acho que esse livro, você tem que tentar trazer ele para sua realidade. Então, foi bom você, apesar de mandar eu ler esse livro em 3 dias... te deu 3 dias? Me deu 3 dias. Porra! Você devia estar agradecido. É que você não vê o WhatsApp. Ele nem viu o É que você não viu o WhatsApp. Mas você não viu o WhatsApp, quer saber quem confirmou. Ô, Lucas. O Lucão, né? Tem que conversar com esse Lucão. E aí, ao reler esse livro, eu percebi como ele foi provavelmente o livro mais importante da minha vida. Porque o meu pai me deu esse livro, e meu pai é CLT, sempre foi, extremamente avesso ao risco. E ao ler esse livro, eu estava na escola, e eu sempre estudei nas melhores escolas. E eu não sabia que meu pai tinha dinheiro, porque a gente nunca conversou muito sobre dinheiro. Então eu sabia só que meu pai tinha o pior carro de todos da escola, então eu me achava pobre. E é muito louco isso. Se tem alguma coisa que eu vou mudar em termos de approach com meu filho, é de falar sobre dinheiro. Falar o quanto que eu ganho, falar o que eu tô pensando. Porque eu fiquei tanto tempo assim no escuro com meu pai, que eu falei, primeiro, ele deve estar passando fome para fazer eu estudar no Bandeirantes, no Estoco, na PUC, que são colégios relativamente bem caros, né? E faculdade cara. Eu não sabia que ele tinha dinheiro. E isso fez com que eu, antes de ler esse livro, tivesse uma mentalidade de pobre. E ele fala aqui em uma passagem, ele fala, você pode estar pobre, mas se você agir como pobre, você vai ser para sempre pobre. Então ele fala, o pai rico, em alguma passagem... Eu tô até com ela aberta aqui. Ele fala que, tipo, ele podia estar quebrado, mas ele nunca falava que ele era pobre. A frase específica é assim, há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. É isso. Era isso. Não, tem uns trechos que ele fala. Imagina uma criança de 9 anos, que era o caso do Kiyosaki aqui, e ele conta, né? Meus 2 pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender aos menos afortunados. O outro dizia, os impostos punem os que produzem e recompensam os que não o fazem. Um dos meus pais recomendava, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava, dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa. Um dizia, não sou rico porque tenho filhos. O outro, tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava a conversa sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse no assunto. Cara, Então você vê, louco isso. eram opostos de fato. E esse negócio de ser pai, eu acho que até o Joel, eu já falei sobre isso com o Joel, é muito louco, cara, porque depois que nasce o catarrento, você fala, mano, eu não tenho opção ser pobre, não tem como. Então... Gasta, né? Cara, ele já nasceu com um déficit ali de uns 50 pau. Eu já fiz até uma planilha. Sacanagem. Vou cobrar, óbvio, juros compostos. É o milagre dos juros compostos. Eu separei aqui o que eu acho a frase mais sensacional dele, que é meio no começo, né, já que você tá nas frases. Pra mim, isso daqui é revolucionário. O cara falar isso, pra mim, é revolucionário. Impacta uma vida, uma geração inteira com essa ideia dele. Ele diz assim, ó, o dinheiro é apenas uma ideia. Se alguém quer mais dinheiro, precisa apenas mudar a sua forma de pensar. Então, cara, vê se isso daqui não muda uma geração, cara. Se não é um pensamento revolucionário. Porque realmente, o cara que eu mais vejo falar sobre isso é o Perini, talvez de formas diferentes. Porque ele fala, o real já tivemos 10 tentativas de moeda e o real hoje já perdeu quase 85% do valor, não sei o que lá. Aí fala, mas por que o dinheiro vale? Ele vale porque as pessoas confiam nele, acreditam nele. Então me diz se de fato o dinheiro não vale porque as pessoas acreditam que vale, logo o dinheiro é apenas uma ideia. Né? Por que o Bitcoin vale? As pessoas acreditam nisso. Então se você consegue criar uma ideia, mudar a sua perspectiva, você criou dinheiro. Né? Ele diz que você cria dinheiro. Né? Então, cara, esse pensamento é revolucionário. E ele diz que tudo começa aqui dentro, de fato. Mas não sob uma ótica espiritual. Sob uma ótica intelectual, né, cara? Isso é incrível. Tem uma passagem aqui que ele fala, o dinheiro vem e vai. Mas se tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e começa a construir sua riqueza. Então, acho que tem tudo a ver com o que vocês estavam falando. Não, talvez eu já tenha tomado uísque demais. Não, você tá só certo. quis falar uma frase. Mas, falando da estrutura do livro... Uma de efeito, Peraí, né? deixa eu... Aproveitando... Ai, Malu, tem uma pra você aqui. A Malu tá no sumário, já tá no... Aproveitando as ideias de vocês sobre isso, pesquisando. o livro ele é extremamente simples, no seguinte quesito. A estrutura dele é uma introdução, 6 lições e depois algumas conclusões. Eu vou falar aqui cada tópico das lições para a gente poder discutir esses assuntos. E tem um ponto muito interessante sobre esse livro, que eu vi agora relendo, porque fazia uns 10 anos que eu não lia. Que ele mescla DRE com balanço patrimonial, ou não?
É também interessante, né? Nossa. Porque ele tenta simplificar algumas É coisas. porque quando eu tinha Mas 14 eu não ia anos, falar eu não isso. consegui perceber isso. É que eu acho que e isso hoje não eu vai dar um percebi. tesão nas pessoas Não pra vai, lerem, não. né? Falou em contabilidade, as pessoas vão embora. Desculpa ter acabado com a audiência do podcast. Vai, Perini. Mas o ponto é que tem coisas que ele fala aqui que eu tinha aprendido, mas eu aprendi há tanto tempo que sabe quando você repete tanto uma coisa que você julga que aquilo é seu? Sim. E não é meu, é dele. Olha que coisa. Eu fui ver agora. Mas sabe que Amor, eu- o que olha- você mais tem são frases dos É, outros. não, eu inclusive sei- minhas, acreditem eu se sei que quiser, nada é porque meu. É um grande em plagiário. casa eu sou Plágio, genial. plágio. Eu vou Aqui pode desmentir não uma parecer. parada então. Eu sei que nada é meu. Pelo seguinte, eu sou 40% Sêneca, 30% Taleb, e eu descobri que tem uns 2% Kiyosaki ali, que Uns são umas 10% citações sou dele. eu. Aqueles 2% Acredito. vagabundo. Mas Vai. falando das citações dele, eu vou Mas- falar o ponto onde eu vi que aquilo eu tirei dele e eu não sabia. As 6 lições principais do livro são: primeira, os ricos não trabalham por dinheiro. 2, você tem que possibilitar a proficiência financeira, né? Na verdade, aqui a lição 2, ela começa com uma pergunta. Por que possibilitar a proficiência financeira? Ou seja, ter conhecimento financeiro. 3, cuide do seu negócio. E é bem interessante essa parte. 4, a história dos impostos e o poder das sociedades anônimas. E ele conta a história dos impostos, e eu já repeti isso tantas vezes, que eu pensei, eu que fui pesquisar e fui correr atrás, ele conta igualzinho o conto. Aham. Igualzinho. Só que ele Ele é mó escreveu pa- muito ele é- antes. Não, pô. ele ia pagar pau seu, Perini. Cara, Eu já Muito tinha antes. percebido E isso. as duas últimas, né? Os ricos inventam dinheiro, é a lição 5. E a última é meio que uma repetição da lição 1, mas com outra frase. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. Não, cara, aqui o que eu ia falar é o seguinte. Pô, eu passei anos falando assim, igual o Kiyosaki sempre diz, corrida dos ratos, fuge da corrida dos ratos, né? Cara, do Kiyosaki isso, não é? É, Não. Eu descobri que não é. tá brincando. Eu fiquei minha vida inteira citando que isso era do Kiyosaki, cara. É de outra pessoa? Aí eu tava lendo um livro antigão do Napoleon Hill. Ele já falava. E eu vi ele falando Rat Race. Cara, Napoleon Hill, muito antes. Eu falei, cara, porque o mundo inteiro acha que é do Kiyosaki. Que ele deve falar Caramba. sempre. Mas Vamos- o Kiyosaki, Cara. ele aprendeu essa expressão com o pai rico, e o pai rico aprendeu com alguém, pô. Mas o pai rico existiu? Ele cita o Existiu. Napoleão, mas ele cita o Napoleão Hill em alguma parte ali. Ontem eu já Então tinha ele tomado uns leu Danone, também, mas é. eu acho que ele sugou, mas ele não deu o creditinho, né? Mas também Tinha não que dá ter- pra gente dar crédito, ao longo senão o do Bruno vai tempo, ficar o cara. dia inteiro assim, essa frase aqui é tal coisa, É, não foda. dá, gente. Na Quem- dúvida, quem ele tem que cita- dar o crédito Quem pra cita a Sêneca. fonte sempre é água mineral, cara. Exatamente. Pô, se você repete a ideia 20 vezes, tu vai dar o crédito nas primeiras, depois, até porque as pessoas já ouviram, você vai acabar Sim. pulando alguma vez o E é crédito. por isso que na internet você tem que repetir sempre o que é seu mesmo, pra poder as pessoas saberem que Isso é é seu. bizarro. Finge- Senão é, alguém pega e já era. É como Fingir autoridade, o né? Thiago sempre fala, o clichê é o clichê por um motivo, né, Thiago? É, Você não meu. fala isso? E eu lembro quando eu inventei essa. Você lembra quando incrível. inventou? É. Foda. O Perini copia muita frase minha. pra vocês saberem. Ele tem esse problema. É um plagiador. Mas antes de começar a discutir as lições, lição por lição, você perguntou se o pai rico de fato existiu. E ele responde essa pergunta nessa edição comemorativa. Ele fala, muita gente me pergunta se a história é real ou não. E ele gravou um podcast com o filho do pai rico, que era o amigo dele, o É um Mike. amigo. O Mike. Aham. Que hoje é riquíssimo também, conseguiu ampliar o império do pai. Então, de fato, essa pessoa existiu. Ele não coloca o nome inteiro dele aqui, pelo menos eu não vi. Porque deve ser muito rico e aí ele tá preservando. Pois é, a mas de identidade. fato existiu. Eu duvido muito que os diálogos aqui, poxa, Tenham sido entre assim. crianças não de dá. 9 anos tenham sido daquele jeito. E lembrar nesse nível de detalhe, não. Ele deu uma Exatamente. inventada, mas a Mas, gente cara, faz só. isso. Sabe o que Ah, eu um acho pouco que fez de esse livro ficção tão. é bom também. Exato. Sabe o que eu acho que fez esse livro tão extraordinário? Acho que as mensagens que esse livro carrega são muito poderosas, mas eu acho que o que fez ele extraordinário foi ele aliar os conceitos extraordinários, que acho que não tem nada de novo, porque muitos livros carregam isso, com o storytelling. Porque qualquer livro de desenvolvimento pessoal que você vê hoje não são livros de histórias. Aqui você tem um enredo, então, é o pai rico, pai pobre e tal. Cara, isso daqui fixa de um jeito, é igual a Bíblia, é Jesus, são as parábolas. Isso daqui é levado adiante. É difícil alguém pegar e te explicar, por exemplo, sobre autorresponsabilidade. Explica a autorresponsabilidade. Cara, não é sexy, mas quando você conta uma história, porra, isso aí passa adiante. Então, eu acho que a beleza desse livro tá aí. E eu acho que é o que só um outro autor conseguiu fazer até hoje. Mano Napoleão. Que não, é óbvio, né? O Napoleon Hill, mas eu acho que é um que ele é o novo pai rico, pai pobre, que é o Morgan Housel.
Nossa! Pra mim, ele é o único autor que Escreveu conseguiu o fazer quê? hoje. Ele é o É uma mindset financeira. psicologia Ah, tá. financeira. Mas é novo, lançou há pouco tempo. Eu não li ainda, mas eu sei que ele Cara, vai gravar com a gente pra Ele Think vai pro Class. Think Class. E eu já preparei o Finbook dele, cara, porque eu já li esse livro 3 vezes, Psicologia Financeira. Cara. Que eu percebi que ali ele fala sobre onde todo mundo perde dinheiro, que é na cachola, que é no estômago. Vieses. Alguns vieses. É porque Mas ele normalmente conta histórias, né? Isso que é legal. é muito sensacional, cara. Eu tenho um sonho de escrever um livro ainda sobre basicamente o que a gente fala, né? Só que com um enredo, com uma história. Eu uma também única queria história, fazer. O Bruno quer entendeu? Eu assim gosto também. tanto de Revolução dos Porra. Bichos, por exemplo, por conta Não é? disso. Porque uma criança lê e compreende, e aquilo fica preso na cabeça dela. Eu li Revolução dos Bichos, você leu esse livro com 13 anos? Eu li e já tinha mais de 18, mas Revolução dos Bichos eu li com uns 12. E eu lembro do cavalo Sansão morrendo, pô. Falei, caramba, ele trabalhou pra caramba pela O Bruno e os Revolução. spoilers E dele. no final os porcos venderam o cavalo pra ele ser transformado em Caiu- sabão, sabão. sei Caiu lá. uma lagriminha? Isso, Não, cara. foi Sim, foi o Bruno muito chora sempre. forte. Toda Foi vez que muito ele lê, forte. ele chora. E antes de entrar na lição número 1, para que a gente possa discutir, esse A fato gente de que vai ele diz discutir que os cada um. ricos não trabalham por dinheiro, Muito bom vou dar um isso. recado aproveitando aqui esse caldeirão aqui que a gente falou de É o livros. caldeirão, bicho. Hoje eu abri as inscrições para o meu Clube do Livro e também vou Deixa eu iniciar ver, uma galera. série de lives para falar sobre a importância da leitura. A primeira delas hoje, às 19 horas, com o Joel J, né? Meu sócio e um cara que o Thiago me apresentou falando que lia mais do que eu, inclusive, para discutir isso. Na terça, o Thiago vai ser convidado, na quarta, a Renata Barreto, e na quinta, Boludinho vai Que falar eu comigo acabei de sobre descobrir, esse assunto. inclusive, vindo pra cá. Eu falei, o bom é que você Exato. olha a minha agenda. O nome disso é casamento, né? É um Eu inferno. decido por ela às vezes. É, Mas agora faz entrando... com você. Eu pensei que era só comigo. Agora entrando Todos. nas lições. Os ricos não trabalham por dinheiro. O que vocês entendem com isso? O rico entende que o dinheiro trabalha para ele e não vice-versa, né? Ele fala até no final que existem 3 tipos de renda. Ele chama de renda oferida, que é aquela renda ativa que você tem que trabalhar para conseguir. E tem 2 tipos de renda passiva, que poderia ser só chamar renda passiva, mas ele fala renda, sei lá, de imóveis e renda de stocks, digamos assim. E eu acho que o rico, ele compreendeu que não é feio você ter um empreendimento ou você se tornar sócio de empreendimentos através da Bolsa de Valores, para que isso gere renda para você. Então, ele fala que o rico ele é o cara que consegue transformar a renda auferida, que é renda ativa, em renda passiva durante o seu período de trabalho, para depois ficar só coçando as castanholas, tranquilaço. Porra, falou bonitaço, hein, bicho? Eu li o livro, né, Thiago? Eu vim preparando. Eu me Cara, preparava. Quando eu vou gravar com meus ídolos, eu me preparo. Não é igual você que já acha que tá num nível superior. Ah, caralho, foda. Sacanagem. Cheguei, já tomei uma, né? Tomou. Não, cara, sabe, eu tô começando a entender umas coisas hoje, cara, porque eu tô no nível superior, né? Não, brincadeira. Que eu acho assim, ó, eu acho que o que essa frase quer dizer não é literal, entendeu? Tipo, as pessoas, elas, quando estão passando despercebidas, elas olham pra isso e falam: ah, cara, o rico não trabalha Eu pelo concordo, dinheiro, já né? sei Ah, o ou que então você o vai dinheiro falar. é consequência. Cara, eu não acho que é tão óbvio assim, não. Eu acho que, assim, só significa que não é o dinheiro que manda nele, assim. Por que eu digo isso? Porque eu já Quem trabalhei é o pelo dono dinheiro. de quem, né? Exato. Assim, porque eu já trabalhei pelo dinheiro, cara. Entendeu? Eu já tive como propósito ganhar mais dinheiro e ficar rico. E não aconteceu, né? Cara, Naquele momento. Depois não. que você inverteu a lógica, não, você virou o naquele primeiro. momento, esse que é o ponto. Aconteceu. Eita porra, comigo Nesse não momento aconteceu, não. aconteceu. Por isso que eu acho muito errado as pessoas que criticam isso, sabe? Aham. Já não, propósito de ganhar dinheiro ou trabalhar, assim, transformar o dinheiro em algo que seja o seu objetivo. Eu não acho isso errado. Por isso que eu entendo, a minha interpretação sobre isso, que você não deve trabalhar pelo dinheiro, é que você precisa criar algum mecanismo inteligente de não seguir um caminho linear. Aham. Porque o caminho linear de você fazer o padrão, indo atrás de dinheiro cada vez mais, e ele ser o seu dono, é como se fosse alguém com uma comidinha falando, vem cá, e você vai naquela direção assim, ó, e você vai todo burrão, Ele faz uma parábola do burro com a cenoura na frente, né? sabe? Então é isso. Então, pra mim, não trabalhar pelo dinheiro significa você não seguir um caminho linear. É você fazer algo diferente, Sim. né? Diferente dos outros. Então, assim, eu entendo um pouco disso, sabe? Aproveitando que você falou isso, de vez em quando eu acho que as pessoas romantizaram de um jeito tão bizarro, trabalhar pelo seu
pelo seu propósito, não sei o que, o dinheiro não interessa, que elas esquecem que sim, o dinheiro interessa. E você vai trabalhar pelo dinheiro Sim. até ele não ser tão decisivo na sua vida, você ter o suficiente pra ele não ser tão decisivo. razão. Então, sim, é muito louco as pessoas às vezes, eu queria trabalhar, eu queria largar o que eu faço hoje pra trabalhar pelo meu sonho. Sim, vai viver do quê? Se tiver dinheiro, Não, é um processo, primeiro né? você tem que, trabalhar sim pelo dinheiro. Depois, se você tiver o mínimo necessário, aí você pode trabalhar pelo seu sonho. É que o que ele né? fala no livro é que muita gente, conforme vai ganhando mais, vai gastando mais. Então Sim. vai aumentando renda e despesa, então ele nem passa pela etapa de acumular ativos, né? Uhum. Que é aquele monte de gráfico que ele bota aí, mas que é basicamente isso. Ô, posso falar só uma parada? O que você Vai, falou foi fala. genial pra mim. Foi genial pra mim. Eu concordo 1000% com o que você Ó, falou. esses dois que não leram o livro, eles estão formando um complozinho, você tá percebendo, Peninha? A gente tem que se apoiar, né? Alguém tem que estar do meu lado. Tamo junto.